na nossa última parte, né, do estudo que nós começamos há 2 semanas atrás, e também finalizando, né, o estudo do livro de Daniel. Como eu falei semana passada, ainda tem alguns assuntos que o livro de Daniel traz também, mas são assuntos que basicamente falam daquilo que a gente já falou, das mesmas profecias, com outra perspectiva, com alguns outros detalhes, né? Aqui, mas para a gente realmente saber daquilo que é o mais importante do livro e também desenvolver, né? Criar um desejo em vocês para que vocês possam, né? Buscar também ler o restante do livro e aprender. Nós vamos ter um próximo encontro antes de finalizar, mas para um tira-dúvidas, né? Se ficar alguma dúvida, alguma coisa, de tudo que nós temos estudado, desde de lá na primeira temporada, com os assuntos doutrinários e agora nessa parte profética, aí a gente vai se encontrar no próximo sábado para você trazer sua dúvida também, se quiser mandar alguma dúvida já no WhatsApp, se não quiser perguntar no dia, pode mandar no WhatsApp ou alguma mensagem diretamente para mim ou para a Dani, ou aqui mesmo já durante o estudo de hoje, para que a gente pegue essas dúvidas e a gente já possa direcionar no próximo estudo, tá certo? Então, semana que vem a gente vai fazer esse momento de compartilhar, né? De vocês participarem mais, de vocês tirarem dúvidas, de vocês perguntarem, que às vezes a gente está aqui, está passando essa mensagem, essa ideia, e às vezes não dá tempo da gente responder alguma coisa que que possa ter ficado dúvida, né? Então, na semana que vem, fica confirmado entre nós esse momento, né? Vai ser um momento de tira dúvidas, antes da gente finalizar. Aí depois a gente vai dar uma pausa breve e retornar com o livro de Apocalipse, tá certo? O livro de Apocalipse vai ser um pouquinho mais extenso, tem mais coisas para a gente estudar. Muita coisa a gente já viu aqui dentro do livro de Daniel, mas a gente vai ver muitos outros detalhes históricos que o livro de Apocalipse traz, que é muito interessante. É um livro fascinante, é um livro que muita gente tem um preconceito, um receio até de falar de Apocalipse, que acha que é uma coisa ruim e tal, mas a gente vai ter a oportunidade de estudar ele à luz do que ele é, né? Um livro da Bíblia e a revelação de Deus por intermédio de Jesus para o povo dele nos últimos dias. Então vai ser o nosso próximo tema de estudo. A gente vai só confirmar com a Dani direitinho e repassar para vocês, divulgar para vocês no grupo quando é que a gente vai começar a temporada de Apocalipse, tá bom? Hoje a gente retorna com o estudo das 2.300 tardes e manhãs. E aí eu convido você, da forma que você está, fechar os seus olhos para que a gente possa orar a Deus e pedir a orientação dele para esse estudo. Oremos. Santo e grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de juntos, Senhor, podermos partilhar e aprender mais da Tua palavra. Alguns, Senhor, não puderam estar nesse momento conosco, mas sabemos que muitos têm acompanhado em outros horários aos vídeos que estão sendo gravados e te pedimos, Senhor, uma bênção especial pelos que estão aqui e também por todos aqueles que, porventura, venham ter contato, Senhor, com esse material. Que sejam abençoados, assim como nós também, Senhor, temos sido abençoados por esses momentos. Amém. Fica conosco nesse estudo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, só relembrando rapidamente, a gente falou do chifre pequeno, né? Estudamos aqui tanto ali no capítulo 7, também na visão dos 4 animais, e aí vimos aqui no capítulo 8, também ali dentro da visão do carneiro e do bode, vimos, semana passada a gente estudou bem essa parte, né?
da atuação do chifre pequeno contra o povo de Deus. E aqui eu até destaquei nesse verso a ação dele, né, contra o sacrifício diário, ou seja, contra o ritual do santuário, aquilo que o ritual do santuário terrestre representava, né? O santuário terrestre é uma tipologia do santuário, um símbolo, né, do santuário celestial. Então, aquilo que era feito aqui simbolizava algo maior, algo real, né? Que era o efetivo, o verdadeiro, né? Que seria o sacrifício de Cristo na cruz e o seu ministério no santuário celestial após a sua morte e ressurreição. Então, esse poder do chifre pequeno estava ali contra, em resumo, estava contra o ministério de Cristo, certo? Era contra o ministério de Cristo, consequentemente contra o seu povo. Então, nós vimos todos esses detalhes, vimos quem é esse poder, a sua ação e a dúvida, né, que ficou até quando isso duraria, né? Até quando a ação desse chifre pequeno duraria e quando aconteceria a purificação do santuário, como vimos na resposta de Daniel 8,14, né? Que é até 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário seria purificado. Vimos que para entender quando seria a purificação do santuário, que é no final das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, que no tempo profético, um dia equivale a um ano, ou seja, um período de 2.300 anos. Quando acabaria esse período? Precisávamos, na realidade, entender quando ele começaria. E aí vimos o anjo Gabriel, após a oração de Daniel, vimos o anjo Gabriel vindo explicar a Daniel a visão das 2.300 tardes e manhãs. Como nós vimos, Daniel não tinha dúvidas acerca da primeira parte da visão do carneiro do bode, até porque o próprio anjo já tinha explicado, né, quem era o carneiro, quem era o bode, com nomes, né, dizendo que era o reino da Medopécia e o reino da Grécia. E aí ficou a dúvida acerca da visão das 2.300 tardes e manhãs. E por essa visão, Daniel até adoeceu. E aí o anjo Gabriel, em princípio, falou: olha, Daniel, não se preocupe, que essa visão é de tempos muito distantes, não é para você agora. Mesmo assim, Daniel ficou intrigado com aquilo, né? E pediu perdão a Deus pelos seus pecados, pelo pecado do povo, e deixou claro que... Tá aberto, tá vendo? Não puxa aqui não, vai cair. Deixou claro que Deus, ele havia, né, essa preocupação da parte de Daniel, e também Deus se preocupou em revelar para Daniel do que se tratava aquelas 2.300 tardes e manhãs. Porém, foi depois de alguns anos, não aconteceu de forma imediata, como vimos semana passada, certo? E aí, estudamos semana passada o início da explicação que o anjo deu a Daniel, o anjo Gabriel deu a Daniel, que foi a profecia, né? Na realidade, o período de tempo chamado de 70 semanas. Quando ele fala, olha, Daniel, resumindo, né? Olha, Daniel, para você entender quando é que vai acabar os 2.300 anos, você tem que saber que primeiro estão determinados para o teu povo, ou seja, para o povo de Israel, um período de 70 semanas. Traduzindo, 490 anos. E aí ele fala, desde a saída do decreto para a reconstrução de Jerusalém até o ungido, né? 69 semanas. 67 semanas mais 2 semanas, né? E aí ele começa a explicar. Na realidade, ele fala, né? 62 semanas mais 7 semanas. E aí ele fica explicando, detalhando ali os eventos que aconteceriam naquele período, que deixariam claro, né, o início, né, de marcação do tempo para o período de 2.300 anos.
vimos que houveram 3 decretos na época para retornarem a Jerusalém e reconstruírem. Porém, somente o 3º decreto foi o decreto que era alinhado com o que o anjo Gabriel falou, né? Que era o decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém do templo, da reconstrução de um modo geral, dando também autoridade para que o povo tornasse a ser uma nação novamente, né? A autoridade civil era uma restauração não só da cidade, mas também uma restauração civil da sociedade. Então, foi esse decreto de Artaxerxes, do ano de 457 antes de Cristo, que marcou, como vimos semana passada, o início do período, né, de 2.300 tardes e manhãs. Tudo isso nós vemos aí a partir do verso 24 do capítulo 9 de Daniel. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí para acompanhar, né? E aí ele fala no verso 25, né? No verso 24, ele fala das 70 semanas que estavam determinadas sobre o povo, e no verso 25 ele fala, sabe e entende, desde a saída da ordem, né, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, né? O príncipe, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Ele divide, né, esse período inicial de 69 semanas ou 70 semanas em 3 partes, na realidade, né? Se vocês quiserem acompanhar aqui na tela, eu coloquei um laserzinho aí para vocês verem. Período inicial dos 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, é o período de 490 anos, que iniciariam no ano 457 com o decreto de Artaxerxes. E aí ele continua dizendo, 62 semanas mais 7 semanas, até o ungido. Então, ele pega esse período de 490 anos e divide agora em 3 partes. Uma parte de 7 semanas, uma parte de 62 semanas e uma semana que está faltando, né? Uma semana que está faltando. Então, o que são essas 3 partes? São marcos, né? Marcos históricos. Se você olhar aí na sua Bíblia, a história da reconstrução de Jerusalém, você vai ver alguns detalhes bem interessantes, né, que aconteceram após o decreto de Artaxerxes para a restauração a restauração de Jerusalém. Você pode ver isso lá nos livros de Esdras e Neemias, que descreve muito bem esse período, né? Então, houve ali, depois do decreto de Artaxerxes, um período de 49 anos, que era basicamente um período, né, de jubileu para o povo, onde eles desenvolveram essas atividades de reconstrução do templo, né, marcando esse período inicial de 49 anos. Depois, começa o período de 62 semanas, que é um período de intervalo, né? É um período de intervalo que houve antes do Messias chegar, né? Antes do Messias chegar. O que é interessante aqui, quando o povo volta para Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo, né? Após a finalização da reforma, da reconstrução do templo, os líderes, né, de Israel ficaram ali meio que preocupados, né, porque o templo não ficou tão bonito como o templo de Salomão, o primeiro templo, né?
Então, eles achavam que não fazia jus àquela construção atual com o que o templo tinha sido no passado, na época de Salomão. E eles ficaram até meio que envergonhados, né? E Deus falou para eles, né, que a glória do segundo templo, mesmo ele não sendo tão suntuoso como era o primeiro, a glória dele seria maior do que a glória do primeiro templo. Por quê? Porque o desejado de todas as nações viria para aquele segundo templo. Quem é o desejado de todas as nações? É Jesus, né? Jesus ele não veio para o primeiro templo na época de Salomão, porque o templo era mais bonito, era ornado de ouro. Não. Ele veio no tempo certo, no tempo determinado pela profecia, né? E aí a gente vê, passaram-se as primeiras 7 semanas, houve a reconstrução do templo e aconteceu da forma como a profecia diz, de forma angustiada, em tempos difíceis, né? A Bíblia fala que enquanto um trabalhava, o outro estava com as espadas a postos, porque poderia haver um ataque a qualquer momento, né? Era um trabalhando como pedreiro e outro defendendo como soldado. As invasões, né? As investidas dos inimigos do povo de Deus naquela época. Então, a reconstrução foi angustiosa, mas passou-se e o templo foi construído. Foi dedicado novamente a Deus, porém a glória que encheu o templo de Salomão séculos antes não encheu o templo de Zorobabel, como ele ficou conhecido, o segundo templo. Porque a glória de Deus encheria no futuro com a presença do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo, né? O desejado de todas as nações que viria. E aí passa-se esse período de 62 semanas, né? Que é o período que historicamente a gente chama de período intertestamentário, ou seja, entre os testamentos, né? Entre o Velho e o Novo Testamento. É um período na história do povo de Israel conhecido como o período dos Macabeus, né? Houveram poucos profetas nessa época. Os últimos profetas do povo de Deus desse período foram Zacarias e Malaquias, e ainda assim passaram-se depois deles 4 séculos praticamente até ter novamente profecia no meio do povo de Israel, na pessoa de João Batista. Então houve um período de hiato profético, né? Um período de silêncio da parte de Deus, né? Você pode até ver isso no livro deuterocanônico chamado Macabeus. Na Bíblia Católica você pode ver esse texto, né, de Macabeus que descreve, 1ª e 2ª Macabeus, que descreve esse período intertestamentário, né? Foi um período de mais ou menos 400 anos, que foi um período de várias revoltas, foi um período de intensa agitação política no meio do povo de Israel com as nações ao redor. Houve, nesse mesmo período, a queda dos Medo-Persas, a ascensão do Império Grego, os generais de Alexandre dividindo o seu território entre si e os líderes, né, os descendentes de Ptolomeu governando a região de Jerusalém, e aí até a queda também do Império Grego e a ascensão do Império Romano. Tudo isso é descrito nesse período de 400 anos. E aí nós chegamos, né, ao final das 69 semanas. Aí a gente fica com uma semana só. E aí o texto bíblico fala o quê? Verso 25, né? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, que é Jesus Cristo, teríamos 7 semanas mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas, desde o decreto de Artaxerxes até o ungido. Quem é o ungido? Jesus Cristo. Passariam-se 69 semanas.
certo? 69 semanas. E ficaria faltando uma semana só, um período de 7 anos. Então, passariam-se 483 anos e faltaria 7 anos do tempo que havia sido determinado para o povo de Israel. E ele continua, verso 26. Depois das 62 semanas, né, da porção das 62 semanas, seria morto o ungido, né? Seria morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Então, o santuário que o povo de Israel tinha construído ainda, aqui já estava sendo predito que seria destruído novamente, por um povo que ainda não existia, que ainda iria vir, que é o Império Romano. E aí, no verso 27, fala que o ungido de Deus faria aliança com muitos por uma semana. Mas na metade da semana, ou seja, nessa última semana que faltava, ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares, né? Ou seja, na metade da semana, o sacrifício do cordeiro que era realizado lá no santuário de Israel cessaria. Por quê? Porque o cordeiro de Deus, Jesus Cristo, seria morto, como ele foi. Jesus começou o seu ministério no início da última semana profética, no ano 27 depois de Cristo. Ele com a idade de 30 anos. E ele teve seu ministério por um período de 3 anos e meio. Ele inicia seu ministério com o seu batismo, né? Com João Batista. E na metade dessa semana, ele é morto, fazendo cessar o sacrifício. E aí a gente tem outra metade, né, da semana. E aí o texto continua, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, a gente vê aqui todo esse percurso, né, da profecia se desenrolando aqui em poucos versos, né? Resumindo, o período dos 2.300 anos começam no ano 457, com o decreto de Artaxerxes, né? E se estende aí por esse período de 2.300 anos. Para que houvesse entendimento e clareza da profecia, o anjo Gabriel divide esse período maior em várias partes, dando para nós e para o povo de Israel detalhes que marcariam com clareza o aparecimento do Messias. Então, não havia dúvidas para o povo de Israel que estudasse a profecia do livro de Daniel, não havia dúvidas acerca de quando Jesus viria, ou seja, de quando o Messias surgiria, porque ele fala que ele surgiria ali após as 69 semanas, certo? Então era muito fácil, era só o povo de Israel contar 483 anos depois do decreto de Artaxerxes, que cairia exatamente no começo do ministério de Jesus. Por isso que o povo de Israel, naquela época, muitos líderes se revoltaram contra Jesus, porque eles não aceitavam que aquele homem tão simples fosse o Messias. Eles esperavam o Messias para aquela época, porém não aceitaram que o Messias prometido era somente um filho de um carpinteiro, né? Um homem simples. Mas a Bíblia já havia predito que Jesus viria dessa forma, né? Como um homem simples ali de Nazaré. E assim foi que aconteceu, e o povo o rejeitou. E é exatamente essa rejeição que faz cumprir esse período profético de 490 anos, né? Que o anjo Gabriel diz: 70 semanas estão determinadas para o teu povo. É o período de graça para Israel.
E o povo de Israel não aceitou esse período de graça e levou Cristo à morte, rejeitando o seu sacrifício, mesmo sendo cessado o sacrifício do santuário ali na morte de Jesus, mas eles não reconheceram isso, rejeitaram. Havia ainda um período de 3 anos e meio, ou seja, a metade da última semana, finalizando no ano de 34. E o que foi que aconteceu no ano de 34, quando finalizou os 490 anos, ou seja, as 70 semanas? Houve a rejeição total de Cristo e de sua mensagem, do cristianismo, pelos judeus. Isso foi realizado através da morte de Estevão, um dos discípulos de Jesus, que, pregando sobre Jesus, afirmando que Jesus era o Messias, que havia morrido e ressuscitado, né? Era o Messias prometido, que já havia morrido pelo povo e que havia ressuscitado e estava no céu, o povo de Israel se revoltou contra Estevão e o apedrejou publicamente. A Bíblia até fala que o apóstolo Paulo estava naquela ocasião e segurou as vestes, né, daqueles que estavam apedrejando Estevão, como reconhecimento de que ele estava sendo conivente com a morte de Estevão. A partir daquele momento, né, naquele ato, finaliza-se os 490 anos de misericórdia para com o povo de Israel. E aí o povo de Israel deixa, naquele momento, de ser a nação escolhida por Deus, porque eles rejeitaram, né, esse privilégio ao rejeitarem o Cordeiro, que era Jesus Cristo, né, e os seus enviados, os discípulos. E assim termina-se esse período aí de 490 anos para o povo de Israel. Mas aí a gente tem o restante do período, dos 2.300 anos. Se você tira 490, ainda tem um período de 1.810 anos, né? E agora fica fácil. É muito fácil agora. É só fazer uma conta básica de matemática, né? Se você já sabe quando o período dos 2.300 anos começa, que foi em 457, é só você agora colocar 2.300 anos para frente, né? Aí você vai chegar no ano de 1844, né? E aí é que a gente vê a primeira parte, os 490 anos, mais 1.810 anos, aí a gente chega, né, no período de 2.300 anos, né, culminando com o ano de 1844. Se você for mais atento aí, você vai fazer a conta, vai contar aí 457, aí, né, reduzir, né, 457, e o restante até 1844. Não daria os 2.300 anos, né? Ou se você contasse de outra forma, de 457 mais 2.300, chegaria em 1843, né? Porém, a gente esquece que não houve o ano zero, né? Você exclui o ano zero que não existiu no calendário, né, histórico, aí a gente tem um período realmente de 2.300 anos, começando em 457 e terminando em 1844. Essa profecia, pessoal, ela é tão clara, tão detalhada, que ela tem não só o ano de início e de término, como também o dia e o mês em que começou, né, o período, e o dia e o mês em que terminou esse período de 2.300 anos, né? Se você vai no estudo da semana passada, você vai ver lá, eu deixei as datas, né, dos decretos, né, dos decretos de Artaxerxes, né? Quando é que eles foram promulgados. Você pega aquela data,
do decreto de Artaxerxes, e mais 2.300 anos você chega ao dia 22 de outubro de 1844. Né? É o dia em que se cumpre a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, trazendo agora para aquilo que a gente já estudou, nós chegamos ao dia da purificação do santuário. A preocupação de Daniel era com a profanação do santuário que estava acontecendo, que o povo estava negando o ministério de Jesus como cordeiro e também como sumo sacerdote. E agora, Jesus já morto como cordeiro, ele vai aos céus e começa a desempenhar, como nós já estudamos, o seu papel como sacerdote. E ele faz isso desde quando ele ressuscita. E ele vai para o Pai, e lá no santuário celestial, que era o modelo do santuário terrestre, ele passa a desempenhar aquele papel que o sacerdote fazia todos os dias aqui na terra. O sacerdote não ia lá e matava um cordeirinho, levava uma parte do seu sangue e aspergia no véu entre o lugar santo e o santíssimo. Ele fazia isso todo dia. Durante esse período, desde a ressurreição de Jesus até o dia 22 de outubro de 1844, Jesus estava lá no céu fazendo esse mesmo papel de sacerdote, apresentando a Deus o seu sangue, mostrando a Deus, perdoando, lógico, os nossos pecados, porque nós vamos até a Ele, recorrendo a Ele como o nosso único meio de salvação, pedimos perdão e Ele vai lá e nos perdoa através do seu sangue, né? Mostrando para Deus, aspergindo, registrando, né, com seu sangue o nosso nome no livro da vida. E registrando também os nossos pecados, né, que ficam registrados no livro da vida do Cordeiro. E está lá tudo registrado. Já no dia 22 de outubro, que marcaria ou marcou o dia da purificação, aconteceu no céu o mesmo que acontecia no santuário terrestre, que era a purificação do santuário. É quando o sacerdote saía do lugar santo, né, e como sumo sacerdote, ele adentrava no lugar santíssimo. Para quê? Para que o registro dos pecados do povo fossem apagados e que o povo fosse considerado santo e salvo. Certo? Então, se Jesus viesse naquele momento, no dia da expiação, né, no dia da purificação, para o povo de Israel, se ele voltasse naquele instante, ele levaria aquele povo santo e salvo. Porque naquele dia era um dia em que aquele povo era considerado santo, puro e salvo. A mesma coisa agora acontece no verdadeiro santuário. Foi no dia 22 de outubro de 1844, né, que Jesus saiu do lugar santo do santuário e adentrou no lugar santíssimo para fazer a obra de expiação, para finalizar a sua obra como sumo sacerdote, fazendo o quê? A aniquilação, apagando o registro dos pecados do povo, não só o nosso hoje, mas de todas as pessoas que passaram antes de nós, vieram antes de nós, mas inclusive o nosso, né? E começa essa fase que nós chamamos, né, biblicamente, teologicamente, de juízo investigativo, que é quando as nossas vidas, né, os registros da nossa vida são passados lá no santuário celestial, né? E é nessa fase que nós somos declarados salvos ou perdidos, de acordo com a nossa decisão, certo? Porque não é Deus que define isso. Deus, ele dá os meios para que a gente seja salvo, mas é a gente que escolhe se salvar ou se perder. Se no meu registro está lá que eu rejeitei, né,
a vontade de Deus, rejeitei a salvação em Cristo Jesus, infelizmente, nosso nome fica escrito no livro da condenação, vamos dizer assim. Mas se eu reconheço a Jesus como meu único Salvador, como um meio de eu ser salvo e obter a vida eterna, e eu peço perdão, me arrependo, e eu coloco a minha vida nas mãos de Jesus, e peço que ele me livre das consequências do pecado, que no caso a morte eterna, que é a consequência maior, aí ele vai lá, com o seu sangue, ele apresenta-se diante de Deus, no lugar santíssimo do santuário celestial, que é onde Deus está presente, e ele se coloca em nosso lugar. Ele diz, eu vou fazer assim um resumo, né? Uma explicação do que acontece. Ele diz, olha, aqui o Júnior, ele cometeu todos esses pecados. Ele fez isso, devia ter feito isso, não fez, fez o contrário. Ele foi lá e vamos dizer, adulterou ou matou alguém. Ele fez todas essas coisas pecaminosas. Porém, isso ele mostrando para Deus. Ele mostra isso para Deus, os registros de tudo que a gente faz. Porém, se nós olharmos para a vida dele, ele está perdido, porque ele tem que pagar pelos pecados que ele cometeu. E o salário do pecado, como nós já estudamos, é a morte. Então, pelo que ele fez, ele merece morrer. E Deus vai dizer, isso é verdade. Essa é a justiça. E a justiça deve ser feita. Então, quem pecou deve morrer. Aí Jesus disse, certo. Mas o nosso plano era o seguinte, nosso plano é que eu iria e morreria no lugar dele, se ele assim aceitasse. Eu fui e derramei o meu sangue. Inclusive, está aqui, o sangue que eu derramei. Aí Deus disse, eu aceitei esse sacrifício. Deus diz, eu aceitei esse sacrifício. Aí Deus pergunta, mas o Júnior aceitou esse sacrifício? Se Jesus disse, não, ele não aceitou, aí eu estou perdido. Mas se Jesus disse, ele aceitou esse sacrifício, ele se arrependeu dos seus pecados e confiou que eu poderia ser o representante dele diante de Deus o Pai, para o livrar da condenação eterna do pecado. Aí Deus diz, ótimo, então eu aceito o sangue do meu filho como pagamento pelos pecados do Júnior. E aí, nesse momento, Cristo vai lá, da mesma forma como o santuário era retirado o véu que estava sujo com o sangue, que era o registro dos pecados, Jesus vai lá no céu e apaga os registros de pecado da minha vida e da sua vida. E naquele momento você é declarado inocente, porque Jesus assumiu a culpa do seu pecado. A morte, que era a sua condenação, já foi paga por Jesus e ele se tornou pecado por nós. Ele recebeu a nossa condenação. E aí, naquele momento, Deus não olha para nós, para a nossa condição de pecadores. Ele olha para Jesus e aceita o sacrifício que ele fez. É isso que Jesus está fazendo lá no céu, né? A obra de expiação que começou no dia 22 de outubro de 1844 é essa. E, infelizmente, eu digo, muitos cristãos, e mais, a maioria dos cristãos não tem consciência alguma de que Jesus está lá no santuário celestial fazendo isso por mim e por você. Muitos não fazem ideia da obra expiatória de purificação da nossa vida que Jesus está fazendo hoje lá no santuário celestial. E vivem angustiados com a incerteza da salvação, ao ponto de desenvolverem doutrinas que tentam amenizar essa situação. Olha uma das doutrinas absurdas que são pregadas por aí por falta de conhecimento
da expiação de Jesus Cristo, que é a doutrina da predestinação. Eles preferem pensar o seguinte: olha, Deus nos chamou para a salvação. Então, ele predestinou um povo para ser salvo. Então, esse povo que ele predestinou, ou seja, definiu o destino, independente do que esse povo faça, ele vai ser salvo. Esse povo pode matar, roubar, fazer o que for contra os 10 mandamentos, mas não tem jeito, eles vão ser salvos. Uma hora eles vão ser salvos, porque eles foram predestinados. E aí esquecem, né, a maravilhosa obra de justificação e de santificação que Jesus está fazendo por nós lá no santuário celestial. Então, quando a gente entende as profecias bíblicas, o que Daniel viu aqui nessas visões era exatamente isso, a purificação do santuário. A purificação do povo de Deus através da obra de expiação, né? Como vocês veem as imagens, a obra de expiação de Jesus Cristo, né? A obra sumo sacerdotal de Jesus Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial. Ele fez esse primeiro período como sacerdote, do ano de 31, quando ele morreu, até o ano de 1844. E de 1844 até hoje ele tem operado como nosso sumo sacerdote, certo? Essa é a fase de expiatória, né? A sua fase sumo sacerdotal. Algumas pessoas, na realidade, um grupo de pessoas, né? E eu vou ler um texto aqui que é bem interessante. Abre a sua Bíblia aí para a gente já vai finalizar. Abra a sua Bíblia aí em Daniel. Daniel, no capítulo... capítulo 12. No capítulo 12 de Daniel, no verso 4, diz assim, ó. Capítulo 12 de Daniel, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela este livro até o tempo do fim. Naquele tempo, muitos o esquadrinharão, ou seja, o estudarão, e o saber se multiplicará. Verso 9. E ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim, né? No final do verso 10, ele diz que muitos não entenderão, mas os sábios naquele período, no tempo do fim, entenderão essas palavras. O tempo do fim, nós já até estudamos, mas vamos estudar mais no livro de Apocalipse. O tempo do fim coincide, o início do tempo do fim, ele coincide com o período da finalização das 2.300 tardes e manhãs. Ele começou, né, o tempo do fim por volta de 1798. E nessa mesma época houve no mundo todo, desde a América do Sul até a Europa, passando pela América do Norte, um grande reavivamento no estudo da palavra de Deus. E muitos estudiosos, nesse período, no final do século XVIII e início do século XIX, se depararam com o livro de Daniel e passaram a estudar o livro de Daniel. E ao estudarem o livro de Daniel, como nós estamos estudando hoje, se depararam com a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E aí, alguns, né, chegaram, ao ler Daniel capítulo 8, verso 14, chegaram à conclusão que a purificação do santuário
a que se referiu o profeta Daniel no verso 14 seria a purificação da terra. E eles interpretaram essa purificação da terra como sendo a volta de Jesus. E eles acharam que Jesus voltaria em 1844, mais precisamente no dia 22 de outubro de 1844. Aqui na tela eu deixei a imagem desse homem, né, chamado Guilherme Miller. Foi um pregador americano, norte-americano, um grande estudioso do livro de Daniel, que também, juntamente com outros, chegou a essa conclusão, né? Eles acertaram em detalhes todo esse desenrolar profético, né? E eles creram claramente na mente deles que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Creram de forma tão contundente que eles venderam tudo que eles tinham e passaram os últimos anos da vida deles pregando acerca da volta de Jesus. E chegando o ano de 1844, eles se desfizeram de tudo que eles tinham para esperar Jesus voltar naquele dia, 22 de outubro de 1844. E como é lógico imaginar, pelo fato de nós estarmos aqui ainda, Jesus não voltou naquele dia, né? E aquele dia ficou conhecido lá nos Estados Unidos como o dia do grande desapontamento, né? Quando milhares de pessoas estavam ali esperando Jesus voltar naquele dia, mas Jesus não veio. Foi um dia sombrio, né? Foi um dia sombrio para a história dessas pessoas, desses cristãos, né? Que aguardavam a volta de Jesus naquele dia. O fato é que eles interpretaram de forma errada a profecia. Eles compreenderam e entenderam bem a data. Eles acertaram muito bem a data, mas erraram o acontecimento. Eles acharam que era Jesus que voltaria, mas na realidade, naquele dia, Jesus passou para o lugar santíssimo para iniciar a obra de expiação, né? E isso foi predito, né? O próprio Deus sabia que isso iria acontecer e ele predisse isso, né, lá no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse fala disso lá no capítulo 10. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 10 de Apocalipse, a partir do verso 8. No livro 10, no capítulo 10... Oi? Isso daí, inclusive, vai ficar a deixa, né, para nós darmos seguimento ao estudo do Apocalipse, né? Exatamente. Esses detalhes a gente vai ver lá. Olha só o que fala aqui no capítulo 10, no verso 8. Né? Diz assim: a voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé que está sobre o mar e a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e o devora. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como o mel. Tomei o livro, o livrinho, da mão do anjo, e o devorei. E realmente na minha boca ele foi doce, como o mel. Porém, quando o comi, o meu estômago se tornou amargo. E aí no verso 11 diz: então ele me disse, ou me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Né? Então, aqui, esse livrinho é o livrinho de Daniel, o livro que havia sido selado, né, por ordem do anjo. Lá, Daniel, quando ele falou para Daniel: ó, Daniel, sela esse livro, porque no futuro eles vão estudar e eles vão entender. Só que eles não vão entender completamente, eles vão achar uma coisa, mas vai ser outra. Quando eles tirarem o selo desse livro e começarem a estudar, ele vai ser algo doce, a mensagem. E o que é mais doce, o que poderia ser mais doce do que a volta de Jesus? A ideia de que Jesus estaria voltando
nos dias deles, como eles acreditaram que ele voltaria em 22 de outubro de 1844. Era a notícia mais doce que eles poderiam ter, e eles tiveram. Porém, ao devorar, quando aquela notícia chegou ao estômago, ela se tornou o quê? Amarga. E foi o que aconteceu. O dia veio, passou e se tornou amargo. Porém, um anjo termina dizendo, olha, isso é um grande desapontamento, é uma grande decepção, mas ainda é necessário que profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas. Daquele grande desapontamento surgiria um povo que anunciaria a respeito da vinda de Jesus Cristo. E, principalmente, anunciaria ao mundo a respeito da obra de expiação que Jesus está fazendo no santuário celestial. E aí nós vamos estudar isso quando formos estudar o livro de Apocalipse. Que povo é esse? Nós já falamos aqui, nós já vimos sobre isso, né? Que povo surgiu desse grande desapontamento, né? E qual é a mensagem distintiva desse povo? O fato é que esse povo são os que guardam os mandamentos de Deus, como nós já vimos, e têm um testemunho de Jesus, e anunciam a obra expiatória de Jesus e a brevidade do seu juízo, né? Então, são essas as características desse povo. E é sobre isso que o livro de Daniel falava, tá certo? Então, nessas últimas semanas, nós tivemos a oportunidade, né, de estudar acerca do livro de Daniel e dessas profecias maravilhosas que Deus deixou para o seu povo, para que nós não estivéssemos aqui no mundo de forma alheia, mas que houvesse no meio do povo um povo que estudasse a Bíblia e buscasse se orientar naquilo que Deus havia deixado de instrução, né, para preparar o povo para o retorno de Jesus, certo? Então, desde já, eu convido você, né, para que possamos dar continuidade a esse estudo nas próximas semanas, né, adentrando no livro de Apocalipse, descobrindo mais detalhes acerca da vontade de Deus para nós, para o seu povo, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem a gente se encontra para nosso Tira Dúvidas. Traga, já manda por WhatsApp, mensagem, para que a gente já possa organizar essas dúvidas e a gente ter esse momento semana que vem para esclarecer, porventura, alguma dúvida que tenha ficado. Convido você, da forma que você está, para orar, para finalizarmos esse estudo. Santo Deus, te agradecemos, Senhor, pelos momentos que tivemos aqui, nas últimas semanas, nos últimos meses, estudando a Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua Palavra ela se renova a cada manhã e a cada dia temos na realidade dela nova luz para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe a vida de cada um dos que acompanharam esses estudos, daqueles que se fizeram presente e aqueles que estão, Senhor, acompanhando em dias posteriores através dos vídeos que estão publicados. Deus abençoe a vida de cada um e que abençoe no Senhor de um modo geral, para que possamos continuar levando essa mensagem a todo mundo que necessita ouvir. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Já está encerrando, uma boa semana. Boa semana. Todos, e até semana que vem. Boa semana a todos. Amém. Boa semana.